Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria... A gente tem muita coisa boa ainda para experimentar nessa noite. Como foi falado desde o começo desse culto, esse culto para nós ele é muito especial. Inclusive a gente dá um nome para ele que é culto da vida. E eu acredito que da maneira como esse culto é ministrado, como ele é celebrado, que você esteja percebendo o porquê que a gente dá esse nome a ele. Que a nossa intenção é, nessa noite, é a gente poder testemunhar, é a gente poder compartilhar da vida de Jesus, fluindo através de cada uma dessas pessoas que a gente está testemunhando, do que a gente está compartilhando aqui nessa noite, e que isso seja algo que impacte os nossos corações e a gente devolva em gratidão, em adoração ao nome de Jesus. Sabe, sobre isso eu gostaria de ler um pedacinho da palavra de Deus com você. E eu gostaria de meditar, de conversar um pouco sobre isso com você. No primeiro livro, na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 2, dos versos 17 ao 20, eu quero ler esse abrir de coração que é registrado nesses versículos aqui. E o que eu queria falar com você nessa noite... O título que eu tenho no meu coração e que eu queria compartilhar é Longe dos olhos, sempre perto do coração. Tá bem? Guarde isso e você vai entender o motivo dessa palavra. A Bíblia diz assim: E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança? Ou a alegria? Ou a coroa? Em quem nos gloriamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Queridos, a gente tem nesse ano, na vida da nossa igreja, um tema, uma mensagem forte que a gente tem carregado e investido grande esforço de fé sobre ela. E essa mensagem é formando filhos espirituais. Essa mensagem ela representa o cuidado e a responsabilidade que no ambiente da igreja a gente tem uns sobre as vidas dos outros. De a gente apoiar, de a gente encorajar, de estimular a fé, de apoiar no crescimento, enfim. Daqui a pouco... As águas do batismo estão aqui, o batistério está pronto. E daqui a alguns momentos, depois dessa palavra, a gente vai ter a alegria de descer alguns irmãos queridos demais, nas águas do batismo. E eles não vão passar por esse momento sozinhos. Eles não vão se batizar a eles mesmos. Eles não vão chegar aqui e dar esse passo de fé, de gratidão, de testemunho, de aliança, de maneira independente. Porque ao longo de toda uma jornada que eles têm, cada um deles tem vivido, tem outras pessoas que têm cuidado deles. E pessoas essas que vão estar aqui, do lado deles, para abençoá-los, para apoiá-los, para descer eles as águas, quando eles forem dar esse passo. E sabe, queridos, a vida com Cristo, não só no momento do batismo, mas em todos os momentos, a vida com Jesus, ela também acontece assim. Não é uma jornada isolada, nunca foi para ser. Não é uma experiência independente, autônoma, mas é para ser vida na vida. São discípulos de Jesus que fazem outros discípulos, que fazem outros discípulos. Esse foi o caminho que Jesus escolheu
para que o reino de Deus se espalhasse pela terra. E o que a gente, voltando os olhos para esses versos que a gente está meditando, gente, conversando aqui, o que a gente vê nesses versículos, mais uma vez, como tantas outras vezes, é esse coração, essa relação aqui de cuidado, essa relação de responsabilidade um sobre a vida do outro, essa relação que às vezes é expressa aqui nesses versos como que até mesmo de pais e filhos, espiritualmente falando. Quando o apóstolo Paulo, ele esteve na cidade de Tessalônica, hoje é um lugar que é um trecho na região norte da Grécia. Essa cidade de Tessalônica, quando ele teve essa experiência de estar ali e ele falar de Jesus para o povo daquela cidade, ele pregar o evangelho de Jesus com toda dedicação, com toda fidelidade, ele não falou da palavra de Deus para o povo daquela cidade como alguém que estava querendo levar uma mensagem de um hipócrita demagogo, falando algo só para agradar os corações das pessoas, mas ele falou a verdade de Deus para as pessoas. E ele conta isso aqui, que além de ter se dedicado a levar essa mensagem, ele também se doou para cuidar. Cada pessoa daquela cidade de Tessalônica que ouvia essa mensagem, guardava essa mensagem no coração, acreditava nessa mensagem, recebia a vida de Jesus no seu coração, no coração do apóstolo Paulo, essas pessoas se tornavam responsabilidade para ele. A responsabilidade de cuidar dos discípulos daquele lugar com um coração de pai, como que um coração de mãe, sobre aquelas pessoas que estavam começando uma jornada com Jesus, que ele, Paulo, já conhecia há algum tempo. E depois, Paulo teve um problema, que ele teve que sair da cidade de Tessalônica, porque ele foi perseguido. As pessoas que não gostaram da obra que ele estava fazendo, as pessoas que não aceitaram a mensagem que ele estava levando, se tornaram oposição, perseguiram, criaram problemas, quiseram atrapalhar o caminho daquelas pessoas que queriam receber a vida de Jesus. E aí então ele sai daquela cidade, mas aqueles discípulos, aquelas pessoas continuaram morando em Tessalônica. E eles, continuando a morar em Tessalônica, vamos dizer assim, como às vezes a gente fala, sobrou para eles também. Eles sentiram o preço de viver o evangelho. Eles começaram a sofrer oposição, perseguição pelo próprio povo da cidade deles. Assim como acontece não só aqui em Tessalônica e nem na antiguidade, mas gente, acontece em todo lugar. Eu acompanho alguns ministérios e um deles, a nossa igreja também tem uma parceria que é a Missão Portas Abertas, que o tempo todo compartilha situações e realidades no Brasil e fora do Brasil, em tantos lugares, onde pessoas, simplesmente pelo fato de elas escolherem, por elas decidirem viver a vida de Jesus, seguir o caminho de Jesus, essas pessoas quase que compram uma guerra. São perseguidas, amigos se tornam inimigos às vezes, pode acontecer de tudo, às vezes dentro da própria casa. O apóstolo Paulo, ele, mesmo tendo saído da cidade de Tessalônica, ele continuou tendo uma ligação muito forte e um interesse muito grande por aqueles filhos espirituais da cidade de Tessalônica. Ele estava longe, fisicamente, ele estava longe, mas no coração, ele estava bem perto deles. Por causa disso, ele escreveu essa mensagem como se fosse uma carta, tanto que esse livro da Bíblia, ele tem, o nome completo desse livro da Bíblia é Carta do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ou Carta do Apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Tessalônica. E ele expressa nas mensagens, nos versos dessa carta, esse desejo que ele tem de voltar a Tessalônica, mesmo sabendo que ele corria algum risco, para estar com eles de volta, porque isso era muito importante para ele.
Os discípulos de Tessalônica eram, para o apóstolo Paulo, um motivo de alegria, porque eles permaneceram firmes em Jesus, eles permaneceram fiéis a Jesus, mesmo caminhando sozinhos, quando o líder deles, o discipulador deles, o pai espiritual deles, vamos dizer assim, não estava mais lá, mas eles não abandonaram Jesus. Eles não deixaram de seguir o caminho de Jesus, eles continuaram. E isso era uma baita razão para o apóstolo se esforçar, para passar tempo perto deles assim que tivesse a oportunidade. Queridos, eu estou falando estas coisas, porque o meu desejo é que você possa entender junto comigo uma realidade que é tão antiga, fazem 2000 anos que essa história, que esse testemunho foi compartilhado, mas que também é tão real e tão próxima de cada um de nós. E tem algumas realidades importantíssimas, que trazem verdades que o apóstolo Paulo enxergou quando ele estava compartilhando essas palavras, e que eu entendo que a gente precisa entender essas coisas também, porque eu tenho certeza que elas vão abrir os nossos olhos. E eu queria que você prestasse atenção nisso junto comigo. Tem 3 realidades que trazem essas verdades importantes que eu enxergo nesse texto aqui. Primeira delas, sabe qual é, gente? É que, às vezes, a relação entre discipulador e discípulo, ela é presencial. Eles estão perto, andam juntos, convivem, mas existem outros momentos em que é a distância, em que discipulador e discípulo estão longe um do outro. E isso não pode ser uma relação de dependência. Precisa ser uma relação de cuidado. Precisa ser uma relação de apoio. Todo discípulo precisa aprender a buscar a Jesus por conta própria. Todo seguidor de Jesus precisa aprender a andar com Jesus, ter uma vida na presença de Jesus por conta própria. Todos os que estão começando nessa jornada, eles precisam de apoio, eles precisam de cuidado, eles precisam de conselhos, enfim. Mas em algum momento eles precisam entender que tudo aquilo que o seu pai ou mãe espiritual, usando essa expressão, o seu discipulador, aquela pessoa que cuida dela espiritualmente falando, não é ela que sustenta a sua vida espiritual, não é ela que sustenta o seu relacionamento com Deus, mas é Jesus Cristo. Creia, em nome de Jesus. Eu queria te encorajar a isso, para que você creia que é possível para todas as pessoas. Todos nós que estamos aqui, é possível a gente buscar a Jesus por conta própria. Eu sou pastor aqui sobre essa congregação. Eu tenho um nível de responsabilidade sobre dezenas de famílias. Mas não sou eu o responsável por sustentar o relacionamento com Deus, a vida espiritual de cada um de vocês. O meu papel é de encorajar, o meu papel é de discipular, o meu papel é de ensinar aquilo que eu já aprendi, para poder depois encorajar, estimular você a continuar confiando em Jesus. Mesmo se o teu líder de célula, mesmo se o teu discipulador não estiver por perto, mas Jesus estará sempre com você. Creia nisso. Creia que é possível para todos nós. Você só precisa de 2 coisas, no meu entendimento, pelo que eu vejo na palavra de Deus. Você só precisa não parar de crer em Jesus. E junto com isso, você confiar na graça, na força que o Espírito Santo sempre vai te dar, para que você possa ter uma vida cheia da presença de Deus o tempo todo. Creia nisso. Amém? Sabe a segunda coisa, gente, que também é tão importante? O apóstolo fala isso nesses versos aqui. Nós aqui, a gente vai estabelecer uma verdade aqui muito importante. O mundo espiritual, ele é real. E o mundo espiritual, existem seres do reino dos céus, do reino de Deus, do reino celeste eterno de Deus, mas também existem espíritos imundos, perdidos,
em trevas. E o mundo das trevas, ele está agindo o tempo todo para afastar irmãos uns dos outros. O apóstolo Paulo fala isso aqui, eu não sei se você percebeu quando a gente estava lendo esse texto. Ele compartilha, através dessa carta, com os discípulos de Tessalônica, que ele já tinha desejado, planejado, feito até um esforço para se encontrar com os irmãos, com seus colegas, com seus amigos da cidade de Tessalônica. Mas até aquele momento, todas as vezes que ele tinha tentado fazer isso, Satanás tinha criado impedimento para isso acontecer. Como isso aconteceu? De maneira prática, mas como foi que aconteceu? Ele não quis contar aqui. Ele só quis contar que até esse momento não tinha dado certo de eles se encontrarem, de o apóstolo Paulo visitar a cidade de Tessalônica para estar com aqueles irmãos. E sabe, queridos, pense só na pessoa que está aí do seu lado. Veja a pessoa que está do teu lado direito, a pessoa que está do teu lado esquerdo. Se a gente for pensar da parte dos céus, da parte de Deus, sobre a vontade de Deus, a vontade de Deus é que a nossa convivência seja sempre num ambiente de unidade. De unidade. O terreno mais fértil para o Espírito Santo manifestar a presença, o poder e a glória dele é no meio da unidade. Mas a palavra de Deus está abrindo os nossos olhos para fazer a gente entender que, à medida que Deus tem todo o interesse que a gente viva em unidade, a presença dele, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ali o Senhor está ordenando bênção e vida para sempre. Mas por outro lado, as forças das trevas, a gente precisa se dar conta de que há espíritos imundos trabalhando o tempo todo para criar confusão entre a gente, para afastar a gente uns dos outros, para quebrar a comunhão, para quebrar a amizade, para quebrar a caminhada juntos, para colocar fim na experiência do discipulado, para colocar fim na jornada com Jesus até a eternidade, até a glória eterna. Isso faz parte, quando eu estava meditando sobre esse texto, eu me lembrei de uma estratégia de guerra. Eu não sei aqui, quantos aqui serviram, fizeram serviço militar aqui? Tem alguém aqui que fez serviço militar aqui? Todo mundo reservista aqui? É, que nem eu também. Uma vez eu li um livro, Sun Tzu, A Arte da Guerra. E uma das coisas que Sun Tzu fala naquele livro é que uma das estratégias de guerra mais eficientes que há é dividir para conquistar. Quando você luta contra um grupo unido, você vai ter muita dificuldade de vencer. Mas quando você espalha esse grupo, fica facinho de destruí-los. E deixa eu falar uma coisa, não é só Sun Tzu que sabia disso, e nem somos só nós, mas o diabo também sabe disso. Que quando ele nos afasta, quando ele quebra a nossa convivência uns com os outros, fica muito mais fácil de ele frustrar o propósito de Deus no nosso meio e nas vidas de cada um de nós. Então, essa ação, essa estratégia de guerra das trevas, a gente tem que tomar consciência disso. Que o inimigo das nossas vidas está o tempo todo trabalhando para dividir e conquistar. E a gente, ao saber disso, o que Deus espera da nossa atitude é que a gente enfrente essa atitude debaixo de muita oração. Mas eu entendo que não é só oração. A oração sim, é claro que ela é importante, mas também, queridos, eu entendo a insistência intencional de a gente estar juntos, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis para isso. A palavra de Deus diz: sujeitem-se, pois, a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Confiar em Deus. As estratégias do inimigo a gente resiste. Se ele é chato, a gente vai ser mais teimoso do que ele, e ele fugirá de nós. Essa é a promessa da palavra de Deus. Sabe o que isso significa, gente? Que às vezes, e eu vou falar mais sobre isso, um pouco mais sobre isso nessa noite, às vezes a gente não vai ter vontade de estar juntos. Mas a gente, sabendo da preciosidade disso, às vezes mesmo sem ter vontade, mas a gente sabe que isso é um valor, que isso é precioso, que há experiências com Deus, queridos,
que não é pelo fato assim, não, mas Deus está presente em todo lugar, Ele pode me abençoar aqui onde eu estou. Mas a Bíblia diz que existem bênçãos e existem manifestações do poder de Deus que só acontecem quando pessoas estão unidas em fé. Algumas bênçãos, algumas experiências que estão guardadas por Deus, preparadas para quando os irmãos estão convivendo em união. Quer dizer que quando a gente desune, quando a gente se afasta uns dos outros, quando a comunhão enfraquece, a gente está perdendo oportunidades, a gente perde bênçãos. A gente precisa buscar estar próximos, queridos. Mesmo quando a gente não está afim, mesmo quando aparecem dificuldades pessoais, em nome de Jesus eu quero te encorajar, não desista facilmente do seu irmão, não desista facilmente da sua irmã. Amém, gente? Terceira realidade. E essa terceira realidade é que há uma diferença entre discípulos e discípulos. Alguns têm mais fome pela presença de Deus do que outros. Alguns têm mais interesse de seguir a Jesus do que outros. Alguns buscam mais a Jesus Cristo do que outros. E aquele discípulo que quer mais, que busca mais, ele naturalmente vai avançar mais e vai ter mais oportunidade de crescer e de dar frutos. Não depende de experiência de vida. O agir de Deus nas nossas vidas não é algo que depende de tempo de casa. Ah, mas eu sou membro da igreja já fazem, sei lá quantos, 50 anos. Eu já sou quase uma pedra fundamental. Eu já sou quase uma peça histórica na vida desta igreja. Querido, querida, não é disso que depende. Não depende do tempo de conversão, não depende do tempo de casa, não depende de nada disso. O apóstolo Paulo, ele se dedicava muito aos discípulos. Ele se dedicava muito aos discípulos de Tessalônica, sabe por quê? Ele contou aqui nestes versos que voltar a Tessalônica era problema. Ele não era bem quisto lá. Ele seria perseguido lá. Tinha gente querendo pegar ele. Porque cargas d'água. Um homem com um juízo, com sanidade mental, ia querer voltar num lugar que representava encrenca, gente. Que ele enfrentaria oposição, problemas, se ele voltasse para aquela cidade. Uma razão. O fato de ele saber que naquela cidade de Tessalônica tinha pessoas que viam um desejo real de conhecer a Jesus. Porque o apóstolo Paulo via neles muita vontade, muita fome, muita sede. E aí, queridos, o apóstolo Paulo, a atitude dele é natural. Vale a pena me esforçar por esse povo. Eles querem muito, eu quero estar lá com eles para compartilhar mais de Jesus com eles. E sabe que isso tudo me faz lembrar de uma declaração que o próprio Deus diz, no livro do profeta Jeremias, quando ele diz: buscar-me-eis e me achareis, com uma condição, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, assim diz o Senhor. É um outro texto bíblico, segunda carta de João, no capítulo 1. O Espírito Santo diz o seguinte através da vida do homem de Deus: ainda eu tinha muitas coisas a escrever para vocês, mas eu não quis fazê-los com papel e tinta, pois espero ir visitá-los, ou estar pertinho de vocês, e então conversaremos pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa. Eu acho linda essa declaração de João. Ele diz assim: é bom quando eu mando mensagem para vocês, é bom. Eu sei que isso de alguma forma
aquece o coração de vocês, fortalece a fé de vocês, enfim, é bênção para vocês de alguma forma. Mas eu já escrevi algumas coisas, mas a partir de agora o meu desejo é estar com vocês pessoalmente. Aí nós vamos conversar de pertinho. E de pertinho a experiência é diferente. Quando a gente está compartilhando Jesus de pertinho, aí a nossa alegria é completa. Alegria completa. Queridos, a gente vive numa geração privilegiada, porque a gente tem tantos meios de comunicação, tantos recursos. Agora há pouco eu falei até mesmo da nossa igreja, que a gente procura utilizar todos os meios de comunicação que são úteis para a gente se conectar com pessoas. E eu entendo que essas coisas, às vezes, tem algumas pessoas que querem espiritualizar. Não, internet é do diabo, Instagram é do capeta. Eu não consigo ver isso, muito pelo contrário. São ferramentas que podem ser maravilhosas para a gente levar vida, para a gente levar bênção para tanta gente que à distância não seria fácil de fazer isso. A gente precisa aproveitar bem esses recursos, essas ferramentas, mas a gente precisa também saber qual é a necessidade no nosso meio para cada momento. Esses recursos de comunicação, eles são úteis, mas nada substitui as oportunidades que a gente tem para a gente estar bem de perto, também fisicamente. Há momentos que a gente precisa chegar no coração um do outro, a gente falar de perto um do outro, a gente tocar, abraçar, quebrar o gelo. Além de também a gente saber que existem momentos onde não dá para fazer isso. A gente está à distância, um está no trabalho, o outro está no estudo, o outro está em outra cidade. Não tem problema, mesmo à distância, eu também posso fazer isso. E qual que é o objetivo disso, queridos? É para que a nossa alegria seja completa. Eu quero muito que você guarde isso nessa noite. A gente pode ter momentos de alegria na nossa vida bem interessantes, mas a Bíblia diz que existe alegria e existe alegria completa. E eu quero com essa palavra nessa noite estimular você, escolher pela alegria, a alegria completa, aquela que é bom viver Jesus, mas é bom viver Jesus junto com outras pessoas também. Alegria completa. Qual que é, queridos, a nossa maior glória na caminhada com Cristo? Sabe qual que é a nossa maior glória? O apóstolo fala isso nesses versos que a gente está meditando. A nossa maior glória é gente. A maior glória que a gente pode experimentar são vidas. Pessoas reunidas na presença de Jesus Cristo. Isso é glória. Não tem alegria maior do que essa. É a única coisa que a gente vai levar para toda a eternidade. As pessoas que nós fomos capazes de cativar. Nada das outras coisas na nossa vida nós vamos levar para a eternidade. Mas, como o apóstolo estava falando aqui, mesmo longe dos olhos, nessa noite a gente está tendo a oportunidade de estarmos perto. Mas existem outros momentos onde a gente está longe. E que mesmo quando a gente estiver longe, longe dos olhos, mas que por essa ligadura que o Espírito Santo de Deus gera entre os nossos corações, eu desejo em nome de Jesus que a gente sempre esteja perto do coração uns dos outros. Sabe qual que é o convite que eu quero fazer para você? Se eu estou dizendo aqui que quem gera essa ligadura, essa unidade, essa comunhão, é o Espírito Santo de Deus, então você precisa desse Espírito no seu coração. E esse Espírito, quem dá, é o dono dele, que é Jesus Cristo. Você precisa de Jesus. Você vai conhecer uma alegria que não se compara com qualquer uma das alegrias que você já experimentou na sua vida. Alegria completa. Glória de verdade. Andar junto com Jesus não tem nada que se compara com isso.
Você pode ficar em pé? Eu quero orar com você. Faz um favor para mim. Lari, sobe com o pessoal aqui, por favor. Faz um favor para mim. Abraça alguém aí do seu lado. Abraça alguém que está aí do seu lado. Se você não conhece essa pessoa, vira para... Muito prazer. Meu nome é fulano de tal. Entregue seu coração a Jesus. Entregue seu coração a Jesus. Deixa Ele abraçar o teu coração nessa noite. Assim como você está recebendo o abraço dessa pessoa que está aí do seu lado. Que o abraço dessa pessoa aí do seu lado seja como que o abraço do próprio Cristo dentro de você. Desfruta dessa alegria completa. Deseje isso. Você pode fechar os seus olhos? Eu quero orar com você um pouco. Se você crê, se faz sentido no seu coração essa palavra que você está ouvindo aqui, fala no teu coração, creia no que eu vou dizer para você. Deus, Ele vai ouvir tudo que você estiver pensando aí, tá bem? Fala no teu coração. Deus, eu quero viver uma alegria completa. Marca o meu coração com a tua alegria. Espírito Santo de Deus, sela os nossos corações aqui. O Senhor na tua palavra prometeu que pelo teu Espírito o Senhor converteria os corações uns dos outros. Eu quero pedir, Pai, dê o coração dessa pessoa que está abraçando nesse momento o meu irmão, a minha irmã, esse rapaz, essa moça. Dê o coração dessa pessoa a ele, a ela. Gera no nosso meio uma ligadura forte, uma comunhão poderosa, algo que só o teu Espírito, só o teu amor derramado nos nossos corações pode produzir. No amor eterno de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, que mesmo se a gente estiver longe dos olhos, mas que a gente esteja sempre perto do coração uns dos outros. Que para nós seja um valor a gente perceber que quando nós estamos em união, ali o Senhor está derramando bênção, o Senhor está derramando graça, o Senhor está derramando vida, e nós queremos viver essa alegria completa. Nada é maior do que isso, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, se tem alguém aqui, meu Pai, que nessa noite está escolhendo a alegria completa, está escolhendo, meu Pai, essa glória preciosa, meu Deus, sela estes corações com teu Espírito. Marca estes corações com teu Espírito, essa marca de filho de Deus, essa marca de pertencimento à tua família, Pai, em nome de Jesus. O Senhor prometeu, meu Pai, que se nós tivéssemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificaria de todo pecado. Pai, em nome de Jesus, eu te clamo pela promessa do Senhor na tua palavra. Vai purificando cada coração aqui, Pai. Vai, ó Deus, limpando os corações, as consciências de toda maldade, de qualquer injustiça, de qualquer pensamento mau, meu Deus, de qualquer, ó Deus, prisão de tentação, meu Pai. Vai limpando, vai purificando, vai limpando, vai purificando. Nós estamos aqui unidos em teu nome, Pai. O Senhor prometeu, meu Deus, limpa, purifica, Pai. Em nome de Jesus. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa encontrar dentro de cada um de nós corações que te buscam com toda a força, corações que te adoram em espírito e em verdade, pessoas que te buscam de todo o coração, e que o Senhor venha cumprir a tua promessa. Aqueles que te procuram vão te achar, aqueles que te querem vão te conhecer.
vão te conhecer, Pai. Vão te conhecer nessa noite, vão te conhecer. Não estamos falando de uma experiência religiosa, nós estamos falando de conhecimento, de vida na presença. Essa é a nossa oração, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.